Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 46. Um salmo bem conhecido. Deus possa abençoar ricamente a cada um dos seus filhos aqui nesta noite. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Vamos orar. Gostaria de chamar o irmão Gideão para dirigir esta oração. Curva sua fronte e ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Salvador, nós te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor concedeu a cada um, ó Deus, de estar aqui, neste ato que foi consagrado a Deus, e reconhecer a Tua graça, a Tua bondade, a Tua liderança, Pai, que nos trouxe até este lugar. Sabemos que antes de nós colocarmos a planta dos nossos pés nesse lugar, o Senhor estava aqui comigo, Pai. E a Tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente, Senhor. Confiamos na Tua presença, Pai. Confiamos na Tua graça e rogamos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe de uma maneira extraordinária. Oramos, ó Deus, pelos louvores. Ó Deus, que cada um possa realmente dar a adoração devida ao Senhor, Pai, pois Tu é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo levantar de mão, de todo amém, de todo aleluia, Senhor. Pai, Tu mereces o nosso louvor, a nossa adoração. Então nós rogamos que o Senhor possa descer do nosso meio de uma maneira extraordinária e que a Tua glória seja palpável, Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Amém? Vamos nas palmas. 88. Cristo tem poder. Glória a Deus. Ele estava escrito no Novo Testamento, em Cana da Galileia, Jesus foi no casamento, transformou água em vinho, deu novo pra beber, mostrando a sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. 88. Jesus curou o cego, entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. Monte das oliveiras, multidão acompanhou. 5 pães e 2 peixinhos, 5 mil ali. Aleluia! Cristo tem poder.
Jesus parou o erro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder. Aleluia! Glória a Deus! Cristo tem poder. Aleluia! Cristo tem poder. Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, curou a Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum, milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Maravilhoso nosso Deus, Ele tem poder. Glória a Deus, Ele que cura, Ele que liberta. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem poder. Olha só, Jesus fez maravilhas, vai fazer e vai fazer. Só não faz em sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria e gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Aleluia! Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Aleluia! Tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem possível. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não faz em sua vida, é porque você não crê. Salva o pecador, dá alegria e luz e paz, cura toda enfermidade, expulsa Satanás. Cristo tem poder. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Está uma atmosfera muito boa nesse lugar. Oh, porque duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir. Quando forçado és, quando forçado és, quantas ondas lutar, seu amor pra ti quer revelar. Solta o carro da correndo das mãos e na fé em Jesus. Aleluia! Então tu verás, e então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro será. Olha só, trevas vêm me assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. Oh, maravilhoso Deus!
Essa água tribulada é o mundo. Toma um remo que é a palavra e siga em frente. Não tenha medo. Ele vai estar contigo nas lutas e você vai ver a bonança. Deus transformando vidas, curando, libertando. Amém, irmãos? Irmão José, vem cá fazer uma oração para nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nessa oração já vamos orar aqui pela filha da irmã Carmela, né? Que pegou fogo no carro. Então, vamos orar por ela, talvez está desesperada, né? E o Senhor disse que um irmão ora pelo outro, né? Então vamos orar, o Senhor apresenta a situação dela, né? A gente não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Querido amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar tua filha onde ela está, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe a cada momento da sua vida. Papai querido, nós não sabemos o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Pai querido, também eu te peço, Senhor, a favor dos ofertantes nesta noite, das ofertas, Pai, que vai ser colocado na tua obra. Pai querido, ajuda, guarda, livra de todo
os perigos, Senhor, porque nós vemos, ó Pai, que o inimigo anda furioso, Senhor, contra as vidas daqueles que te amam a tua palavra. Mas, Senhor, Ele sabe, ó Pai, que Ele é um perdedor, porque Ele não vai conseguir, Senhor, tocar, Senhor, naquele que é ungido da tua palavra. Ah, meu Senhor, abençoa este culto, abençoa o pregador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus, fica à vontade. Enquanto isso, eu creio que a irmã Ruth e a irmã lá estão se preparando para vir louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Se você vai dando seu amém e seu glória a Deus. Glória. Nós temos que continuar louvando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Ana Paula e Gabriela, a do Louvor Seguro. Tua
Jesus. Senhor, eu te digo. Queremos. Toda reverência. Infeliz salvo, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Com os olhos fechados, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, com o nosso entendimento, com o nosso coração. Nós queremos te dizer que nós te amamos, Senhor, sabendo que tu és o nosso Rei, o nosso governador, que tu possas liderar todas as coisas, Senhor, em nossas vidas, em nossa caminhada cristã. Nós queremos ser prisioneiros da tua vontade, Senhor. Não queremos fazer a nossa própria vontade, mas a tua, Senhor. E como foi cantado, Senhor, nesses belos cânticos, nós sabemos que tu estás conosco e em nós. E não significa dizer que não vamos passar provação, Senhor, mas que o Senhor nos ajudará, nos dará graça para passarmos todas elas. Abençoa cada alma, cada irmão e irmã que veio ouvir a tua palavra, Senhor, que veio te adorar. Que todos possam sair com a bênção do céu nesta noite. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que todos aqui me conhecem. Feliz em ver nosso irmão Gideão. Que Deus possa acrescentar as suas bênçãos nesta noite para nós. Sempre Deus ele é fiel para com a sua palavra. Ainda que nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel. Nós cremos que Ele está aqui para nos abençoar. Que seja a leitura da sua palavra, eu sei que Ele vai nos abençoar. Vamos abrir a palavra, Apocalipse, capítulo 3. Verso 20 até 22. Três, 20 a 22. Tudo certo? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os irmãos podem sentar? Bom, meus irmãos, esta é uma escritura que fala sobre a nossa era, na qual nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. Está dizendo não para aquele que começar a carreira cristã, está lhe dizendo aquele que terminar, ao que vencer. E o Senhor Jesus ele é bem claro em seus dias de carne. Ele nunca disse assim: meus filhos, vocês não terão nenhum problema. Ele nunca disse isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci. E porque ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Isso é muito, sabe o que ele está dizendo aqui? Olha só, o Rei da Glória se fez carne, foi ao Calvário, deu seu sangue, morreu, literalmente morreu, ressuscitou. E agora ele está dizendo a João, na ilha de Patmos, em visão: ao que vencer, eu, Jesus, lhe concederei essa honra, aleluia, essa recompensa.
o apóstolo Paulo fala que é como aquela corrida olímpica que tinha na época que os romanos faziam. Eles corriam o estádio, mas quem recebia a recompensa era quem finalizava a corrida. Então não era quem começava, se batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ser mais claros. Não é aquele que começa, é aquele que vai, persevera até o fim. Diz a Bíblia, será salvo. Então esse que perseverar até o fim será salvo, é comparado com aquela recompensa que eles recebiam uma coroa ali, uma grinalda de ramos de oliveira. Eles ficavam todos felizes, mas era algo natural. Aquilo ali daqui a pouco já não servia mais, a pessoa envelhecia, mas a coroa da vida que Jesus prometeu não tem ferrugem, e diz a palavra que é a coroa de realeza. Meu irmão, a palavra diz que não vamos ser reis, nós já somos reis e sacerdotes. Agora nós estamos reinando contra o pecado. O pecado não domina nossa alma, nós dominamos sobre ele. A vontade que você tinha talvez de beber, de fumar, que você não tem mais, é a prova que você é rei e sacerdote e que você já domina sobre o pecado. Isso não está mais te subjugando, isso saiu de ti. Você agora está reinando em justiça, mas também está dizendo ali a palavra que quando Jesus, em seu reino físico, reino humano, no milênio, ele estiver reinando sobre a terra. Umbrana disse que no milênio não terá morte. Um animal não vai morrer, uma formiga não morrerá, não haverá morte de forma alguma. Haverá apenas ali a eternidade em sombra, porque ainda assim é tempo, são 1000 anos. Mas logo se termina o milênio, adentra a eternidade. Então, é algo tremendo pensar que o vencedor vai se assentar ali no milênio com o Senhor e reinará em justiça e receberá essa coroa de realeza. Mas nós nos perguntamos, o que nós fizemos para isso? Nós conquistamos com o nosso próprio esforço? Não, é graça, Ele quis dar. E olha só o que Deus nos dá para aperfeiçoar o nosso caráter: prova e tribulação. O Brana diz assim: Deus, Ele coloca prova e tribulação para cada vida que se chega a Ele, para aperfeiçoar o caráter. Porque se você não é aperfeiçoado, como tu poderá reinar? O Brasil é uma prova disso. As pessoas que estão no poder estão regendo, governando com poder satânico. Eu posso provar, porque o irmão Brana disse: pela palavra, autoridade, poder sem caráter é satânico. Por isso que eles governam dessa forma. Não vê, Faraó escravizou ali os egípcios, escravizou os hebreus, melhor dizendo, com vara de ferro ali, injustamente. Mas Deus, Ele não vai reinar e governar dessa forma. Ele vai governar com equidade, diz a Bíblia, com justiça, onde as pessoas que vão se assentar ali com Ele por graça vão ter as características dele, porque sofreram como Ele, padeceram como Ele e vão reinar com Ele. Ele sofreu em seu dia de carne, diz a Bíblia, que Ele como filho aprendeu a obediência. Meu irmão, o Deus eterno se fez carne, estava ali andando pelas praias da Galileia, e Ele era obediente àquela voz, ao Pai. Mas cadê o Pai? Ele diz: eu e o Pai somos um. Esse é o mistério da piedade, porque as pessoas olhavam e viam Jesus, o homem. Os gregos desejavam ver a Jesus, um homem grande. Em realidade ele é o Todo-Poderoso, mas quando olharam para ele, viram um homem, e o véu atrapalhou eles. Mas quando chegaram perto, ele profetizou: o grão de trigo, ele só pode produzir trigo depois que morrer. Isso para eles é uma parábola, mas ele estava dizendo que o Rei dos Céus se fez carne para ir ao Calvário e morrer. Não era o tempo ainda de ele reinar fisicamente, mas ele era para pagar um preço e nos redimir. Mas quando ele vem em glória, não será mais um jumentinho humilde e manso, será no cavalo branco de justiça, como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, aqui o trono do vencedor. A primeira vez que a Bíblia fala sobre rei,
era uma conturbação em Israel. O povo de Israel estava ali querendo um rei. Mas Samuel naquela época era vivo. Claro que ele estava envelhecendo. Seus filhos, que eram como juízes, estavam ali para julgar Israel. Eles não davam conforme Samuel. Eles estavam ali caminhando fora dos caminhos do Senhor. E o povo chegou: Samuel, nós queremos um rei. Samuel ficou triste, porque até então Deus supria toda a necessidade deles. Quando eles iam à guerra, Deus lutava por eles. Mesmo assim, eles queriam um rei. Mas por que eles queriam um rei? Porque eles olharam para as nações e viram que as nações tinham um rei sobre todos eles. Eles achavam isso bonito. Ele governa sobre o povo. Mas eles se esqueceram que o rei dos céus, o rei Jeová, era o rei pai cuidando deles. E eles queriam se organizar. E esse espírito começou ali de organização. E eles pediram a Samuel. Samuel ficou triste. Mas Deus disse para ele: Samuel, aquieta aí, rapaz. Tu és um homem velho. Mas eles não têm te rejeitado a ti. Eles têm rejeitado a mim para governar sobre eles. Eles não imaginaram que o que eles estavam pedindo era tirar a liderança do Espírito e colocar nas mãos de um homem. Então Samuel veio e Deus disse para ele: faz conforme eles te pediram. Aí começa o primeiro rei de Israel. E olha o que eles pediram: um rei, e o agrado deles era Saul. Porque Saul, diz a Bíblia, que ele era belo, era formoso, e que em Israel todos eles tinham uma estatura. Mas se tivesse todos nós aqui, não dava um pequeno dele. Ele era alto e belo. Diz que dos ombros para cima, Saul superava todos. Ele era muito alto e belo. Israel, olhando aquele homem, se agradou dele. E eles começaram a dizer: viva o rei. Imagina o coração de Deus aqui. Eles olharam para a aparência e se esqueceram que Deus estava governando a todos eles até ali. Aí, lá vai Saul com a mente política, porque Saul, que era filho de Quis, da tribo de Benjamim, ele, para começar, quando foi atrás do profeta Samuel, não foi porque ele quis ir consultar a Samuel, o vidente, o profeta. Foi o moço que estava do lado dele. Eles perderam a jumenta e disse: tem um profeta nessa cidade. E ele foi lá com o seu moço. Chegando lá, o profeta Samuel já sabia de tudo. E disse para ele onde encontrar a jumenta. E disse para ele: Deus te fez chefe, capitão sobre Israel. E lá veio o primeiro rei de Israel. Olha só o que eles escolheram como rei. Até então ele estava fazendo ali tudo certinho, até que chegou a primeira prova dele. Deus diz através de Samuel para ele aguardar, porque ele ia fazer um sacrifício ao Senhor. Um rei é política, não tem nada a ver com sacerdócio. Ele não esperou Samuel. E Samuel, quando chegou, já estava lá o sacrifício feito. E quem fez? Saul. Ele se atreveu a fazer um sacrifício a Deus. Esse era o tipo de homem que Israel queria, com uma mentalidade política, porque ele não queria perder as pessoas. Até que Deus disse para Samuel: eu já tenho tirado o reino desse homem chamado Saul. Eu já vou procurar outro, já tenho outro. Aí ele olhou para Saul e disse as palavras do Senhor. Claro que ele ficou triste, mas era a natureza de Saul. Saul era orgulhoso. Ele sempre fazia isso. Para começar, ele nem respeitou o profeta, quanto mais a Deus. Se o profeta que ele via, e todos temiam a presença de um profeta, um vidente, imagina do Espírito Santo. Então, esse homem com mentalidade política foi ali, Saul. E quando a ordem de Deus foi para matar todos os inimigos, ele deixou o rei salvo, o melhor do rebanho ali também. E aquilo ali, pronto, foi a gota d'água. Esse é o primeiro rei de Israel. Então, a escolha de Israel foi essa, mas a escolha de Deus é outra. A escolha de Deus vai lá para Samuel e diz: vai à casa de Jessé. Lá tem um dos filhos desse homem chamado Jessé.
vai na casa dele. E tu vai fazer dele um chefe, um capitão, um rei. Vai sair da casa de Jessé, da tribo de Judá. Porque se vocês lembram, lá quando Jacó estava abençoando os filhos, tem uma profecia de Jacó para a tribo de Judá. De Judá não vai se afastar o cetro de governo. Então, Deus manda Samuel para a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé apresenta quantos irmãos tinha Davi? Ele tinha quantos irmãos? 7 irmãos. O mais vistoso ali era Eliabe. Samuel olhou para Eliabe e disse: esse daí com certeza é o rei. Aí Deus foi lá, puxou a orelha dele e disse: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Passou os 7, não era nenhum dos 7. Aí Deus disse para ele: não é nenhum desses. Ele disse: Jessé, tu tem mais algum filho? Isso eu tenho, mas é o mais jovem, está cuidando das ovelhas. Esse daí com certeza não é o Samuel. Manda chamar. Nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Aí chega aquele rapazinho ruivo, diz a Bíblia, com presença agradável, diz a palavra. Não diz lembrando que quando a pessoa chegava diante dele, era como uma luz, que sentia umas boas-vindas. Então Davi tinha uma presença agradável. Aí chegou ali aquele menino, aquele jovem. Na hora que ele chegou e entrou, Deus disse para Samuel: este é de quem tenho falado, porque ele é segundo o meu coração. Deus não olha como o homem vê, aparência, vistoso, belo, bonito. Saul é a prova disso. Mas Davi tinha um coração segundo de Deus. E daqui a pouco Davi chega ali sem saber de nada. E Deus já tinha dito para Samuel levar o azeite, ali a botija cheia, porque é ungir esse menino. Aí Davi é ungido para ser rei. Por isso que a palavra diz: aquele que vencer. Onde eu quero chegar? Davi não foi ungido rei e já foi rei. Ele foi ungido para uma grande jornada de anos até chegar ao trono. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta dimensão. Deus nos colocou aqui para batalhar, pelejar, porque o trono é depois. Então se esforce, porque existe uma recompensa ao vencer, é se assentar naquele trono para reinar com Cristo em glória, onde você não vai mais ficar doente, não vai ter cemitérios, você vai andar nas ruas de ouro, resplandecente. Imagina, ouro que você olha e você olha aí como um cristal, que você olha para o ouro e está ali, você olha para o outro lado e é ouro. Você consegue ver, é transparente o ouro. O homem até hoje não conseguiu produzir isso, mas Deus tem esse ouro refinado, transparente. É algo que só Deus sabe como fazer. Então, meus irmãos, o que o mundo diz que nós somos a escória, que é seita, que é isso e aquilo outro, Deus disse que esse mundo não é digno de vocês. Vocês são como astros que passa na frente deles, uma grande luz passou. E olha você, que saião, cabelão, e começa a zombar. Isso é provação, é tribulação. E através disso daí, Deus está te aperfeiçoando a ter paciência, a perseverar, a ser humilde e manso como o seu Senhor foi, para também, como padecimento, como Ele foi também padecido, para chegar ao trono também. Ele padeceu, sofreu. O Senhor Jesus, como é que Ele venceu? Não é o que Ele venceu, como Ele venceu. Diz o irmão Branham, mais importante do que vencer é como vencer. Quando Ele estava em seu dia de carne, quando Ele foi para ser tentado pelo diabo, foi por outro não. O Espírito Santo o impeliu para o deserto para ser tentado. E lá o diabo pegou seus cartuchos, e ele sempre usa a palavra, o diabo. Mas Jesus, não está escrito? Se tu te jogares daqui, existe um salmo que fala sobre isso. Mas ele dizia o que, o Senhor Jesus? Ele venceu usando seu poder, como um raio, e o diabo caiu ali? Não, ele usou o que? A palavra. Não precisou de nenhum dom. Você não precisa ter dom para derrotar o inimigo. É só usar a palavra.
Ele usou, está escrito, não só de pão viverá o homem. E o diabo levou ali mais de 10.000 volts e caiu. Meu irmão, se o nosso mestre, cheio de dons e virtudes e poderes, não usou nenhum deles, só usou sua palavra, quanto mais todo o poder de Deus que está na noiva agora. Então vocês estão usando a palavra, o inimigo tem de cair da mesma forma. Você estando por detrás da palavra, é a deidade falando através de seus lábios. Se você mantém uma vida cristã, limpa, piedosa, o diabo treme na tua oração. Ele pode fazer você tentar ficar ali, como nós ouvimos ontem. O diabo tenta te colocar em pressão para você se desequilibrar. Mas quando você se mantém equilibrado, meu irmão, o Espírito Santo te revelando a sua palavra, o que tu disseres para a bênção vai ser abençoado. E diz a palavra que até os pecados que vós retiverdes serão retidos. Porque não diz através da oração que o Senhor Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí quando ele fala sobre perdoar as dívidas, para que também as tuas sejam perdoadas. Então o perdão, ele libera perdão. Você perdoa, você é perdoado. É isso. Então esse trono para o vencedor vem através de muitas lutas e batalhas. A vida cristã não é um mar de rosas. Deus não prometeu um mar de rosa para nós aqui. Prometeu sofrimento, padecimento, mas não para nos frustrar, para aperfeiçoar. É isso. Como Brana disse, poder para governar sem caráter é satânico. Porque o caráter não é um dom. Eu vou dar caráter para esse irmão e para aquele. Não é um dom que Deus te dá como presente. O caráter é uma vitória. A vitória vem de lutas, provações. Por isso que Davi, quando foi ungido, que ele começou a lutar, a primeira coisa, diz a palavra que quando o óleo da unção caiu sobre ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Dali em diante, Davi mata o urso, mata o leão. E ele começou as suas experiências com Deus. Ele já não foi ungido. Você também foi ungido. Essa mensagem é poderosa. Essa é a unção de Deus para nós, a grande águia, com a visão mais longe. É a visão de Deus que veio para nos dizer que o concílio ecumênico vai varrer por toda essa terra e para nós sairmos de tudo isso. Esse é o poder de Deus, a grande águia. Então você foi ungido por essa mensagem. Então Davi foi ungido ali para ser rei, mas ele não foi lá e disse: Saul, eu fui ungido rei, sai daí, eu vou ser rei. Não, tem um processo. E Davi foi nesse processo. Ele voltou a apacentar as ovelhas. Ele não quis ouvir isso, aquilo, não. Ele está no tempo de Deus. Ele voltou a apacentar. E lá ele matou o urso. Lá ele matou o leão. Ele tinha experiência de Deus. Uma pessoa poderia dizer: os dias dos milagres passaram. Você pode dizer que não, você foi curado. Você foi liberto. Não era apenas para os discípulos. Você é prova de que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Davi, ele começou a lutar. Depois chegava na casa do seu pai. Ninguém acredita em Davi. Eu matei um urso hoje. Pai, é sério, matei um urso hoje. Não, estava no seu coração. Acontecia, ele voltava, estava em seu coração. Quando chegou a hora crucial de provar se Davi realmente era esse que foi ungido para vencer e para se assentar no trono, ele provou, diferentemente de Saul, ele provou que ele obedecia a palavra de Deus. Lá está Davi, quando ele foi para entregar comida para os seus irmãos, para os soldados, enviado por Jessé, seu pai. Ele chegou lá e viu seus irmãos assim, tremendo na base, tremendo, com medo de um homem, mas também Golias, diz a Bíblia que era 3 metros. Meu irmão, mais de 3 metros ali, você olhar para um homem e querer vencer o inimigo ali, tem que ser um homem corajoso, e a coragem tem que vir de Deus. Até então, ele só ouviu falar que Josué tinha matado os gigantes, e Caleb também. Mas quando ele viu um gigante diante dele, eles tremeram na base. Aí lá está Davi, vendo seus irmãos: vocês estão com medo de um incircunciso. Olha a revelação.
Davi era um homem que tinha um espírito. Esse homem é um incircunciso. O que significa dizer incircunciso? Ele não faz parte do nosso pacto. Deus tem pacto com Israel. Deus está conosco. Deus é todo poderoso. Você é um sinal que está sobre nossa carne, que Deus fez um pacto com o nosso pai Abraão, e que nós temos esse pacto. Então Deus tem que ser por nós. Aí você pode dizer para o inimigo: Golias, diabo, eu tenho o Espírito Santo. Aqueles que se desviaram da minha família, eu vou requerer como um sinal. Deus vai me dar eles. É Deus, é o Espírito Santo. A circuncisão é o tipo do Espírito Santo. Você só pode requerer se você tiver o sinal. Se não tiver o sinal, o diabo vai fazer força e você vai cair. Mas se você tiver a força de Deus, do Espírito Santo, você pode puxar que ele vem. Aí Davi chega. Quem é esse incircunciso filisteu? Ele não tem um pacto. Eu tenho a certeza que ele vai cair aos meus pés. Aí todos eles: o que, Davi? Tu, rapaz, nem guerreiro é. Tu não sabe nem manusear a espada. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui uma armadura. Aí era a armadura de Saul para ele. Mas, irmão, Saul é o tipo de um teólogo, de um denominacional, que foi para a teologia ensinar e aprender, e voltou pior. Porque aí já Marcos 16 eles não creem. Eles não creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Davi diz: o quê? Isso não me serve. Não serve em nome de Deus isso. Eu vou apenas com o que Deus me deu, com a experiência que Ele me tem dado lá onde eu apacentava. E a presença de Deus vinha, Ele me apoderava de uma força. Eu matei o urso e o leão. Da mesma forma que Deus me deu o urso e matou o leão pelas minhas mãos, eu mataria esse gigante. Davi era um homem corajoso, não porque ele era menor entre os seus irmãos, mas diz a Bíblia que essa coragem que ele tinha é porque ele sabia que a unção estava sobre ele. E a unção, meu irmão, é o Espírito Santo, o Criador dos céus e da terra. Estava dizendo: eu estou contigo. Diz a Bíblia que quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, um espírito do abismo, um demônio vinha e atormentava Saul. O Espírito tinha saído ali, estava agora com Davi. Aí Davi, sabendo que tinha sido ungido, ele foi lá, naquele riacho, pegou 5 pedrinhas. Por que 5 e não 6 e não 4? Por que 5? J-E-S-U-S, Jesus. Fé em inglês, F-A-I-T-H. Fé. Amém, glória a Deus. Meu irmão, ele tinha fé. Ele tinha Jesus. E ele pegou aquela pedrinha e pegou com a sua fundinha ali. E aquele filisteu gigante era todo cheio de armadura ali. Só tinha uma brecha aqui na testa. Ele pegou aquela pedrinha. Não foi Davi que mirou no lugar certinho. Ele até mirou, mas quem mirou a pedra até aquele lugar, com certeza foi Deus. Quando ele pegou aquela pedra e disse J-E-S-U-S, Jesus, foi lá naquele gigante, aquele gigante caiu. Se você tiver fé em Jesus, o diabo, o inimigo, vai cair aos teus pés. E Davi matou o gigante. Foi uma das grandes provas que ele passou. Mas ele já foi rei? Não. Ele continuou seu processo ainda de submissão ao rei. Não vou tocar no ungido do Senhor. Saul até tentou matá-lo, porque ele começou a ter ciúme daquele pequeno jovem que estava se destacando. E o que? Será esse que vai se assentar no meu trono? Mas não era dele. Deus colocou ele. Vai tirar também. Não disse Jesus a Pilatos: nenhum poder é te dado se não foi dado do céu. Do céu foi te dado, Pilatos. Eu te dei, em outras palavras. Então, lá está Davi. Então Davi começa seu processo. Daqui a pouco ele vai para um outro lugar, porque Saul o expulsou. Estava querendo matar Davi. E olha, ele não revidou. O caráter desse homem Davi, segundo o coração de Deus, nos prova que nós temos que ser provados por meio de toda a tribulação, mas ter um coração semelhante ao de Deus. Porque a natureza divina foi dada aos homens. Depois que Jesus morreu no Calvário, a natureza de Deus, o Espírito Santo, a virtude de Deus,
a fé de Deus, a paciência de Deus, a temperança de Deus, o amor fraternal de Deus é dado aos filhos de Deus. Essa é a nova criação. Porque a primeira caiu, mas a segunda que vem do céu, essa não cai. Então, Davi foi para lá a terra dos filisteus, esperando a promessa se cumprir. Ele lá não revidava a Saul, mas Saul perseguia Davi. Daqui a pouco, Saul morre em campo de batalha com seu filho Jonatas. Aí sim, esse homem estava apto a governar, a reinar. Ele não precisou fazer nada. Deus preparou todo o caminho. E ele no trono, agora sim, é tão perfeito que ele é chamado, Jesus é chamado o Filho de Davi. Porque ele vai se assentar em seu trono. Diz a palavra, como acabamos de ler, que aquele que vencer, eu, Jesus, concederei que ele se assente comigo no meu trono. Ele ainda não está em seu trono, Jesus. Como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora é o trono do Pai. Porque não é a pessoa humana do Senhor Jesus no milênio. É o Espírito Santo como estava em Israel, com Samuel ali, curando, libertando, indo nas batalhas por Israel. Agora é o trono do Pai, é o Espírito Santo na igreja, governando a igreja. Não é nicolaísmo, homem sobre homem, não. É o Espírito Santo na igreja, tendo liberdade e plenitude total. E logo que Jesus, em sua carne, estiver nos ares, a noiva subir no rapto, que acontecia a grande tribulação, e nós voltarmos para essa terra, se instala o milênio, aí sim, Rei de Reis e Senhor dos Senhores, 1000 anos na terra, Jesus reinando e nós com Ele, e vai se cumprir esta Escritura. Então por isso, nós estamos batalhando e pelejando para podermos nos assentar naquele trono do vencedor. E diz a Bíblia, aquele que perseverar até o fim. Jesus, ele padeceu, sofreu para chegar no trono. E diz o irmão Brana, nenhuma pessoa vai se assentar nesse trono que foi dito aqui, sem sofrimento e sem padecimento, porque é através disso que é aperfeiçoada a igreja do Senhor. É por isso que nós devemos nos alegrar. Disse Jesus, quando vos perseguirem, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não é um homem que está te dando, é Deus quem vai te dar isso. Então quando alguém te ofende e você baixa a cabeça e continua a tua caminhada cristã, é recompensa prometida para você. Quando você começa a ser aperfeiçoado, você era muito esquentado e Deus vai te moldando, e você começa a controlar mais a língua, controlar mais a boca. Isso você não pode fazer. É o Espírito Santo mudando a tua natureza. Esse é o novo nascimento, esse é o processo. Então diz a palavra, aquele que vencer vai se assentar no trono. Então o primeiro rei de Israel nós vemos que foi um fracasso, porque Israel rejeitou a liderança de Deus, mas Deus tinha um rei, Davi. Então, meus irmãos, assim como José, capte isso, José, quando ele era jovem, seus irmãos estavam ao seu lado, eles odiavam José, com ciúme de José, porque ele era espiritual, ele tinha sonhos, visões, e interpretava, que nem seu pai. Lembra lá na prisão? Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. José era espiritual, não poderia tirar isso dele, estava nele, ele era espiritual. Então, eles venderam José, mas José teve o sonho que todos os seus irmãos se curvavam para ele. Olha quanto demorou isso para se cumprir, mas ele manteve aqui a promessa, porque Deus tinha dado o sonho e a interpretação. Então ele manteve aquilo em seu coração, e a trajetória dele foi o quê? Foi humilhação, foi tribulação, foi provação, foi até mesmo uma falsa testemunha contra ele, a esposa do general. Pegou lá sua veste, ele não quis isso, correu, e ela falsamente acusou ele, e ele foi para a prisão. O processo de José é o mesmo que você passa, porque as aflições que os nossos irmãos passaram, nós também passamos. Quando você tomou o nome do Senhor Jesus Cristo, você tomou a vergonha da cruz. Tudo que o nosso Senhor foi feito ali com ele, zombaram, escarneceram, chamaram de Beuzebu, você estava nele.
Tudo que ele é, você é. Tudo que ele passou, você passou. E disse Paulo, nos resta ainda um pouquinho de sofrimento. O corpo de Cristo vai padecer aqui na terra. E nós estamos padecendo. Quando você é vituperado, quando a pessoa fala mal de você, pelo teu bom porte, não porque você fez alguma coisa errada, mas pelo teu bom porte cristão. Então Deus já tem umas recompensas para você, porque você está se pondo na caminhada como um cristão íntegro. Meu irmão, no céu, para Deus é a melhor coisa um cristão ser blasfemado, ser falsamente acusado, só por causa do seu testemunho. E diz no Brana na exposição das eras, a troca da bondade do cristão é perseguição. Você é bom e eles te perseguem. Você é bom e eles falam mal de você. Mas, disse Jesus, não temas. Depois dessa tribulação, vocês se assentarão comigo no meu trono. Você está feliz por isso? Amém. Deus não te chamou apenas para padecer, para aperfeiçoar o teu caráter, para poder reinar com Ele, para passar a eternidade gozando dos frutos de amor, de bondade. Deus é como um pai que cuida de sua família. Irmão, Ele não vai perder nenhum dos seus. Você lembra que quando na glória da Shekinah, pense nisso, tinha os 3 atos. O primeiro, a congregação ficava. No segundo, ficava ali o santo lugar. E o sacerdote ali, tem uns pões da preposição. Mas no santo dos santos, só o sumo sacerdote podia uma vez no ano. E lá era um compartimento pequeno. E tinha ali as tábuas da lei. Tinha o que mais? O maná, que não desvanecia. E ali estava a glória da Shekinah. Agora pensa comigo, um compartimento pequeno. A glória do Deus que nem os céus contém estava sobre aquele propiciatório, para representar o teu coração. Você tem um ato exterior, tem um segundo ato, mas na tua alma, naquele coração, um pequeno espaço ali, que a ciência até hoje não conseguiu encontrar uma célulazinha ali, um espaço. O Deus do céu habita naquele lugar. Glórias ao Senhor Jesus. Eu estou feliz em poder fazer parte da noiva de Cristo. Quando eu sou vituperado, sou perseguido por causa do testemunho, eu me lembro da Escritura: exultai, alegrai-vos, porque é grande, não é pequeno, é grande o vosso galardão nos céus. A vida cristã não é uma vida que nada vai acontecer comigo, nunca vou sofrer uma coisa. Você vai sofrer, mas a presença vitoriosa de Jesus Cristo vai fazer você vencer. Amém. Meu irmão, confie no Senhor, Ele tudo fará, diz a Bíblia. Por que nós não lançamos nossa ansiedade sobre Ele? Se Ele que cuida de nós. Ele diz, vocês ficam pensando no amanhã. Senhor, o que é que eu vou comer? Será que eu vou ter uma conta para pagar? Será que eu vou ter dinheiro? Ele diz, não pense nisso. Pense nas coisas celestiais, nas coisas eternais. Porque quando Ele mostra que você depende dEle a cada dia, e Ele vem e paga a tua conta, Ele vem e tem ali o pão na sua mesa, então, irmão, descanse. Descanse, porque Ele é fiel. Ele não só prometeu, Ele está conosco. Amém. Ele não prometeu e ficou de braços cruzados. Ele prometeu estar trabalhando até hoje. Nós trabalhamos e à noite descansamos. À noite até Ele está trabalhando em nosso favor. Imagina, eu tive uma experiência uma vez. Durante a noite, Deus me acordou e eu vi um demônio, algo preto. E eu vi uma luz que fez com que aquela coisa preta fosse para um lado. Aí algo no meu coração disse, até quando dormimos, o nosso sono quem dá é o Senhor. Amém. Imagina, poderia ser uma enfermidade, eu não sei, mas Deus provou para mim, que até durante a noite Ele nos guarda. Amém. É bom servir um Deus assim. Amém. Um Deus tão grande, tão grande, tão grande, e se fez carne em Jesus Cristo. Que você poderia olhar para Jesus, e aquele Deus todo poderoso estaria diante dos teus olhos. A minha esperança é chegar diante dele, colocar a minha cabeça, não vou ser nem digno de olhar para ele de pé. Eu vou dobrar meus joelhos, vou ficar ali a seus pés, ouvindo aquelas palavras, entra no gozo do teu Pai. Oh, será maravilhoso ver os nossos irmãos que partiram em Cristo, abraçar todos eles, não haverá mais tristeza, angústia, ansiedade e dor, só haverá alegria. A Bíblia diz que até o choro, as lágrimas, vai ser de felicidade.
Ele vai passar, enxugar nossas lágrimas e vai dizer: não chores. Glórias a Deus. Nunca mais haverá uma lágrima após isso. Você pode ficar em pé? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Ó, meu irmão, persevere até o fim. E se você começou agora, tem uma grande carreira para você correr. E diz a palavra que até os da hora 1/10 que vieram no finalzinho vai receber a mesma recompensa de quem estava muito antes. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Se você tem um pedido a Deus, levante sua mão. Eu também tenho. Pedir ao Senhor Jesus mais do seu Espírito Santo. Bens materiais Ele nos dá, mas isso vai acabar. Bens materiais um dia vai cessar, mas o reino inabalável e eterno nunca vai cessar. Oração pelo irmão Samuel, filho do Jonas, vai fazer uma cirurgia. Vamos orar por ele. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo, não tem hoje eternamente? Amém. Deus pode fazer ele nem passar pela cirurgia, como também Deus pode usar os médicos e abençoar ele e ele não tem mais nada depois. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, com nossas mãos levantadas, em sinal de que o Senhor pode nos abençoar ainda mais essa noite. Temos petições, Senhor, e nós queremos que o mesmo Deus que estava com Elias, que estava com Josué, que parou o sol, e que estava com aquele cego Bartimeu, que parou o sol da justiça, e deu a ele a visão, tu estás aqui parado diante de nós, Senhor. Oh, maior foi aquele cego Bartimeu do que Josué. Josué parou o sol natural, mas aquele cego parou o sol da justiça. Oh, Senhor, vem em nosso favor e em nosso socorro, Pai. Existe uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, Senhor. É o Samuel, filho do Jonas. Senhor Jesus, entra com providência, Pai. Senhor Jesus, se é a tua vontade perfeita, que ele não faça essa cirurgia, que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa fazê-lo assim, nós te pedimos. E diz a palavra: se nós estivermos aqui, Senhor, nesta dimensão, e dissermos amém a isto, no céu também vai ser dito amém. Senhor, mas também, Senhor, se é para fazer essa cirurgia, e que dê tudo, Senhor, conforme a tua palavra, porque o Senhor ainda cura através da medicina. O homem corta, mas o Senhor cura. O Senhor faz as células voltarem ao seu lugar normal. Senhor Jesus, abençoa ele, Pai. E também a todas essas mãos levantadas, eu também tenho as minhas, Senhor. Tu és tão bom, um Deus rico em misericórdia. Senhor Jesus, nos abençoa, Pai. Tira as enfermidades do teu povo. Tira a ansiedade do teu povo. Dá tranquilidade e abençoa nossas irmãs que sofreram este acidente aqui naquele carro, Pai, onde pegou fogo. Oh, Deus, abençoa elas, Pai. Eu sei que elas já estão tranquilas porque foi apenas dano material. O Senhor abençoa elas e tirou ela antes que o fogo corroesse, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai Celestial, nos leva de volta em segurança e em paz, nos dá uma boa noite de sono. Abençoa os ministros da tua palavra. Aqui mesmo está o irmão Gideão, está o irmão Ezequiel, que está pregando a tua palavra. Nós também pedimos pelo pastor Pedro, pastor Edival, pastor Emerson e todos os evangelistas e ministros da tua palavra, pelo Brasil e em outros países, que o Senhor seja com cada um. Os verdadeiros ministros de tua palavra, Senhor, abençoa cada um. Abençoa o teu povo, porque ao receber o enviado de Deus, eles recebem a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite e receber a tua palavra. Fica conosco, Senhor. Não apenas uma visita, mas fica conosco, Senhor. Permanece em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora entoar a Ti essa canção, esse louvor e adoração. Oh Deus, obrigado, Pai Celestial. Queremos dizer isso: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Uma vez mais nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem vir à frente, tocar em cima. Oh, meu irmão, se sinta feliz em saber
Deus ainda é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Glória a Deus. Eu sei que você se sentasse um minutinho, porque o irmão Ezequiel tem uma palavrinha.